Imagine a cena, uma jovem deitada na cama, se contorcendo de dor. O quarto está escuro, as cortinas fechadas, e ela segura uma bolsa de água quente contra a barriga. Quem já passou por cólicas menstruais sabe que essa cena não é exagero. A cada mês, milhões de mulheres enfrentam esse desconforto que parece paralisar a rotina, roubar a energia e até mesmo afetar o humor. Agora, pense em algo curioso. Se hoje temos remédios, médicos e toda uma variedade de tratamentos, como será que nossas avós lidavam com esse problema em uma época em que não existiam tantas opções na farmácia da esquina? É justamente aí que começa a nossa história. Minha avó, uma mulher simples do interior, sempre dizia: o corpo fala, e a natureza responde. Para ela, cada dor tinha uma explicação, mas também tinha um alívio escondido em alguma receita caseira. E quando se tratava das temidas cólicas menstruais, havia um segredo antigo que passava de geração em geração, quase como um tesouro escondido entre ervas, chás e cuidados que iam muito além da medicina convencional. Esse segredo pode parecer simples, mas funciona de maneira surpreendente. E eu quero te conduzir por essa narrativa, para que você não apenas descubra o que ele é, mas entenda também como ele age dentro do corpo, trazendo alívio rápido e natural, sem efeitos colaterais agressivos. A cólica menstrual, chamada cientificamente de desmenorreia, acontece por causa de contrações no útero. Durante o ciclo, o corpo libera substâncias chamadas prostaglandinas, que estimulam essas contrações para eliminar o sangue e o tecido do endométrio. Só que, em algumas mulheres, esse processo é mais intenso. As contrações ficam fortes demais, os vasos sanguíneos se comprimem e o fluxo de oxigênio para o útero diminui. O resultado: dor, desconforto, cansaço, inchaço e uma mistura que atrapalha até as tarefas mais simples do dia. Quem sofre com isso sabe. Muitas vezes, os analgésicos comuns não fazem efeito imediato. É como se o corpo precisasse de algo além, de um cuidado mais profundo, que fosse além de simplesmente mascarar a dor. É aqui que a sabedoria da vovó entra em cena. Diferente do que se imagina, os antigos não viam essas dores apenas como algo a ser combatido. Para eles, era importante acolher o corpo e estimular o equilíbrio natural. Por isso, o segredo da vovó não era apenas um chá milagroso ou uma técnica isolada. Ele era um ritual simples, mas poderoso, que unia calor, ervas naturais e descanso consciente. Eu lembro bem da primeira vez que ouvi esse segredo. Eu era adolescente, sentia dores intensas e estava prestes a faltar à escola por não conseguir nem levantar da cama. Minha avó entrou no quarto com um sorriso calmo, como quem já tinha enfrentado aquilo muitas vezes. Ela disse: "Vem cá, eu vou te ensinar o que minha mãe me ensinou." E foi aí que ela me revelou seu antigo método. O primeiro passo era preparar um chá quente com ervas anti-inflamatórias e relaxantes naturais. Para minha avó, as principais eram a camomila e a erva doce. Essas plantas não foram escolhidas ao acaso. A camomila possui compostos que ajudam a reduzir os níveis de prostaglandinas, aquelas responsáveis pelas contrações dolorosas. Já a erva doce contém anetol, um composto com efeito relaxante nos músculos lisos do útero. O calor do chá, além de aquecer o corpo, ajudava a dilatar os vasos sanguíneos e estimular a circulação, potencializando o efeito calmante. Mas o segredo não parava aí. Depois do chá, vinha outro passo essencial: a compressa morna. Se hoje usamos bolsas de água quente, minha avó usava um truque caseiro. Aquecia um pano limpo no ferro de passar, enrolava em outra toalha e colocava cuidadosamente sobre a região abdominal. Esse calor constante ajudava a relaxar os músculos contraídos, trazendo um alívio quase imediato. Ela dizia: "O calor dissolve a dor." E de fato, a ciência explica. O calor aplicado no abdômen aumenta o fluxo sanguíneo, reduz a pressão sobre os nervos e alivia a rigidez muscular. É um mecanismo simples, mas que funciona de maneira eficiente. Por fim, minha avó insistia em algo que parecia óbvio, mas que muitas vezes esquecemos: o descanso consciente. Nada de tentar ser forte e aguentar a dor fazendo tarefas pesadas. Ela recomendava deitar de lado, em posição fetal, colocando um travesseiro macio entre as pernas. Essa postura ajudava a reduzir a pressão no abdômen e relaxava ainda mais a região pélvica. Enquanto isso, ela sempre dizia para respirar fundo, de forma ritmada, quase como em uma meditação leve. Essa prática simples de respiração também ajudava a diminuir a percepção da dor, já que o corpo entrava em um estado de relaxamento mais profundo. Mais do que o chá, a compressa ou o descanso, havia algo especial naquele ritual: o cuidado humano. Saber que alguém estava ali, oferecendo um segredo passado de geração em geração, trazia não só alívio físico, mas também conforto emocional.
Era como se a dor fosse dividida, suavizada pela presença acolhedora. E esse talvez seja o verdadeiro segredo da vovó. A soma de um método natural e da sabedoria do afeto. No final, percebi que esse antigo segredo não era apenas uma receita caseira, mas sim uma forma de lembrar que o corpo pode ser cuidado com simplicidade, carinho e respeito. E agora que você já conhece a base desse método, no próximo bloco vamos mergulhar ainda mais fundo para entender como cada ingrediente funciona cientificamente e como você pode adaptar esse ritual para sua rotina, garantindo alívio rápido e eficaz. No primeiro momento você conheceu o segredo da vovó como uma prática acolhedora, simples e cheia de sabedoria popular. Mas para entender por que ele funciona tão bem, é importante mergulhar um pouco mais fundo nos mecanismos do corpo e nos benefícios das ervas e do calor que ela utilizava. A ciência moderna, inclusive, já comprovou que muitos desses recursos naturais realmente possuem propriedades que aliviam cólicas menstruais de forma eficaz. O que antes era visto apenas como tradição, hoje já pode ser explicado pela biologia. Vamos começar pelo chá de camomila. Essa erva, tão comum em muitas casas, é rica em compostos chamados flavonoides. Essas substâncias têm ação anti-inflamatória e antiespasmódica, o que significa que ajudam a reduzir as contrações dolorosas do útero. Estudos mostram que a camomila pode diminuir a produção de prostaglandinas, aquelas moléculas responsáveis pelas contrações intensas que causam dor. Além disso, a camomila estimula a liberação de glicina, um aminoácido que relaxa os nervos e os músculos, promovendo uma sensação de tranquilidade e conforto. É por isso que muitas mulheres relatam não apenas o alívio da cólica, mas também uma melhora no humor e no sono depois de consumir esse chá. Já a erva doce, outra aliada do segredo da vovó, contém um composto chamado anetol. Ele age diretamente nos músculos lisos do corpo, como os do útero, reduzindo as contrações dolorosas. Além disso, a erva doce tem leve efeito estrogênico, o que significa que pode ajudar a equilibrar alguns hormônios femininos, tornando o ciclo menstrual menos doloroso ao longo do tempo. Outro detalhe é que a erva doce também combate o inchaço e a retenção de líquidos, sintomas bastante comuns durante o período menstrual. Assim, ao unir camomila e erva doce em um chá quente, o corpo recebe uma dose dupla de relaxamento, equilíbrio hormonal e alívio da inflamação. Mas o segredo não se limita apenas às ervas. O uso do calor é outro ponto essencial. Quando aplicamos calor sobre a região abdominal, ocorre uma dilatação dos vasos sanguíneos. Isso permite que mais oxigênio chegue aos tecidos, reduzindo a dor causada pela falta de circulação adequada. O calor também atua diretamente nos receptores de dor, enviando sinais ao sistema nervoso que competem com os estímulos dolorosos vindos do útero. Em outras palavras, ele engana o corpo, distraindo da dor. Não é à toa que muitas mulheres relatam sentir quase um alívio imediato quando aplicam uma compressa quente na barriga. E existe ainda um aspecto pouco comentado: o calor estimula a produção de endorfinas, conhecidas como os hormônios da felicidade. Essas substâncias naturais produzidas pelo cérebro são analgésicos poderosos. Ou seja, o simples ato de aplicar uma compressa morna não só relaxa os músculos, mas também desperta no corpo a capacidade de produzir seu próprio remédio natural contra a dor. Isso explica por que minha avó dizia que o calor dissolve a dor. Para ela, era uma metáfora. Para a ciência, é uma explicação concreta do efeito fisiológico. Outro ponto interessante do segredo da vovó é a respiração consciente. Muitas vezes, quando sentimos dor, o corpo fica tenso e a respiração se torna curta e acelerada. Isso só aumenta a sensação de desconforto, pois o cérebro entende a respiração rápida como um sinal de estresse. Quando respiramos fundo, de forma lenta e ritmada, o corpo ativa o sistema nervoso parasimpático, responsável pelo relaxamento. Esse simples ato ajuda a reduzir a percepção da dor e diminui a ansiedade que costuma acompanhar as cólicas menstruais. É como se cada inspiração profunda fosse um lembrete de que o corpo pode encontrar um estado de calma mesmo em meio ao desconforto. Agora, imagine a combinação desses elementos: um chá quente que relaxa os músculos e equilibra os hormônios, uma compressa morna que melhora a circulação e estimula as endorfinas, e uma respiração consciente que acalma a mente e reduz a tensão. Quando unidos, eles formam um verdadeiro ritual de cuidado integral, que não trata apenas a dor física, mas também o lado emocional. Esse conjunto é o que transforma o segredo da vovó em algo tão eficaz e especial. E para entender ainda mais a importância desse cuidado, precisamos lembrar que o ciclo menstrual não afeta apenas o corpo, mas também a mente. Durante esse período, muitas mulheres relatam maior sensibilidade emocional, irritabilidade e até tristeza. A dor intensa só agrava esse quadro, criando um círculo vicioso entre desconforto físico e emocional.
O ritual da vovó, ao contrário, quebra esse ciclo, porque oferece momentos de pausa, de acolhimento e de conexão com o próprio corpo. É como se a dor deixasse de ser um inimigo e se transformasse em um sinal de que é hora de cuidar de si mesma. Outro detalhe importante é que esses métodos naturais não apresentam os efeitos colaterais dos medicamentos comuns. Muitas mulheres recorrem a analgésicos e anti-inflamatórios, mas com o uso constante, esses remédios podem afetar o estômago, o fígado ou até perder parte da eficácia ao longo do tempo. Já o segredo da vovó, além de seguro, pode ser repetido mês após mês sem prejuízos à saúde. É uma forma de respeitar o corpo e fortalecer sua capacidade natural de lidar com as dores. A ciência, como já disse, confirma a sabedoria popular. Pesquisas recentes demonstram que mulheres que consomem regularmente chá de camomila e erva doce relatam menos intensidade nas cólicas. Outras mostram que a aplicação de calor abdominal é tão eficaz quanto alguns medicamentos em casos leves a moderados de desmenorreia. Esses dados só reforçam aquilo que as avós já sabiam intuitivamente. A natureza e o cuidado simples podem ser tão poderosos quanto a medicina moderna. E talvez você esteja se perguntando, será que esse segredo serve para todas as mulheres? A resposta é que, embora cada corpo seja único e possa reagir de forma diferente, a grande maioria se beneficia dessas práticas. Há quem sinta alívio imediato, enquanto outras percebem melhora gradual ao longo dos ciclos. O importante é experimentar, observar e adaptar o ritual à sua realidade. O que não se pode negar é que esse método é acessível, natural e pode ser praticado por qualquer pessoa no conforto de casa. Agora que você já compreendeu como cada parte desse segredo atua de forma científica e natural, é hora de dar um próximo passo. No bloco seguinte, vamos aprofundar ainda mais nas variações desse ritual, mostrando outras ervas que podem potencializar os efeitos, diferentes formas de aplicar o calor e pequenos ajustes na rotina que podem transformar completamente a maneira como você lida com as cólicas menstruais. Agora que você já conhece a base do segredo da vovó e entende como ele funciona dentro do corpo, é hora de expandir esse cuidado e mostrar como é possível adaptar e potencializar esse ritual para diferentes realidades. O segredo nunca foi rígido ou engessado. Pelo contrário, cada família tinha suas próprias variações, acrescentando ervas, ajustando métodos e descobrindo novas formas de encontrar alívio. É justamente essa flexibilidade que torna o método tão rico e atual até hoje. Uma das variações mais conhecidas do chá é a inclusão do gengibre. Esse ingrediente, presente em quase todas as cozinhas, é um poderoso anti-inflamatório natural. Ele atua inibindo as prostaglandinas de maneira semelhante aos medicamentos modernos, mas sem os efeitos colaterais agressivos. Além disso, o gengibre aquece o corpo de dentro para fora, o que potencializa a sensação de conforto durante as cólicas. Muitas mulheres relatam que um chá de camomila, erva doce e gengibre é quase uma fórmula mágica, capaz de reduzir a dor em questão de minutos. Outra erva bastante utilizada é a canela. Conhecida pelo aroma marcante, ela possui propriedades antiespasmódicas, ou seja, ajuda a relaxar os músculos contraídos do útero. Além disso, a canela melhora a circulação sanguínea, o que favorece a oxigenação dos tecidos e reduz a dor. Na prática, basta adicionar um pequeno pedaço de canela em pau ao chá ou uma pitada do pó em infusões já prontas. Mas é importante usar com moderação, pois doses excessivas podem causar desconforto. A hortelã também aparece em algumas receitas antigas. Seu frescor ajuda a relaxar, melhora a digestão e contribui para aliviar o inchaço abdominal, outro sintoma comum do período menstrual. Muitas mulheres sofrem não apenas com a dor, mas também com gases e desconforto digestivo. Nesse caso, a hortelã pode ser uma grande aliada para tornar a experiência mais leve. Há ainda quem acrescente cravo da Índia, que possui ação analgésica e anti-inflamatória. Pequenos ajustes como esse permitem personalizar o ritual, tornando-o único para cada pessoa. É como se o segredo da vovó se transformasse em um cardápio de possibilidades, onde cada detalhe pode ser adaptado conforme a necessidade do momento. Além dos chás, existem outras formas de aplicar o calor que também evoluíram com o tempo. No passado, minha avó usava o pano aquecido no ferro. Hoje, muitas mulheres preferem as bolsas de água quente ou até mesmo almofadas térmicas elétricas, que mantêm a temperatura constante por mais tempo. Algumas marcas oferecem até bolsas com sementes naturais, como linhaça ou arroz, que podem ser aquecidas no micro-ondas e usadas várias vezes. O princípio é o mesmo, aquecer a região abdominal para aumentar o fluxo sanguíneo e reduzir a dor, mas a tecnologia trouxe praticidade para o dia a dia. Outra variação interessante é o banho quente.
Ficar de molho em uma banheira ou até mesmo tomar uma ducha morna direcionada para a região abdominal pode trazer alívio semelhante ao da compressa. A água envolve o corpo, relaxa os músculos e proporciona uma sensação de acolhimento que vai além do físico. Muitas mulheres relatam que esse momento se torna também uma pausa emocional, uma forma de desligar do estresse e simplesmente cuidar de si. O descanso consciente também pode ganhar novas formas. Se antes a posição fetal era a preferida da minha avó, hoje sabemos que algumas mulheres encontram conforto deitando de barriga para cima, com um travesseiro sob os joelhos para aliviar a pressão na lombar e no abdômen. Outras preferem pequenas sessões de alongamento ou yoga, que ajudam a liberar endorfinas e melhorar a circulação. Não existe certo ou errado. O importante é perceber o que o corpo pede e respeitar esse ritmo. E já que falamos de yoga, vale destacar que algumas posturas simples, como a posição da criança ou a postura do gato e da vaca, são altamente recomendadas para aliviar cólicas. Elas alongam a região lombar, estimulam o fluxo sanguíneo e reduzem a rigidez muscular. Praticar essas posições por alguns minutos pode potencializar os efeitos do ritual da vovó, trazendo um alívio ainda mais completo. Outro detalhe que muitas vezes passava despercebido, mas que fazia parte do cuidado das antigas, era a alimentação. Durante o período menstrual, minha avó recomendava evitar alimentos muito gordurosos, frituras ou comidas pesadas. Segundo ela, o corpo já estava trabalhando duro e não precisava de mais esforço para digerir comidas difíceis. Hoje a ciência confirma que alimentos gordurosos aumentam a inflamação e podem agravar as cólicas. Em contrapartida, uma dieta mais leve, rica em frutas, legumes e cereais integrais, pode ajudar a reduzir o desconforto. O segredo da vovó, portanto, não era apenas um chá ou uma compressa. Era um conjunto de práticas que envolviam cuidado, alimentação, calor, respiração e descanso. E o mais interessante é que cada pessoa pode adaptar esse conjunto conforme sua própria realidade. Talvez para algumas baste o chá, para outras a compressa seja indispensável, e para outras ainda a combinação de ambos junto com a respiração consciente é o que traz o alívio completo. E se até aqui falamos de práticas físicas, é importante também destacar o impacto emocional. As cólicas menstruais não afetam apenas o corpo, mas mexem com o humor, a paciência e até a autoestima. Muitas mulheres se sentem fragilizadas durante esse período, como se estivessem perdendo o controle da própria rotina. O ritual da vovó devolve um pouco desse controle, porque mostra que existem alternativas naturais e eficazes que podem ser feitas em casa, sem depender sempre de remédios. Isso gera confiança, autonomia e até orgulho de se conectar com práticas antigas que continuam vivas até hoje. No fim, o segredo se torna quase um lembrete de que o corpo feminino é poderoso e merece ser cuidado com respeito e carinho. As variações desse ritual são apenas formas diferentes de expressar a mesma mensagem. A de que é possível aliviar a dor e transformar um momento de desconforto em uma oportunidade de autocuidado. E no próximo bloco vamos fechar essa jornada com uma reflexão ainda mais profunda. Vamos falar sobre como esse segredo da vovó pode ser integrado de forma prática à vida moderna, como transformar esse ritual em um hábito mensal e até como compartilhar essa sabedoria com outras mulheres, fortalecendo laços de cuidado e apoio. Depois de toda essa jornada, fica claro que o segredo da vovó vai muito além de uma simples receita caseira. Ele representa uma forma de olhar para o corpo com carinho, de escutar os sinais que ele dá e de responder com cuidado, paciência e respeito. Em um mundo que vive correndo atrás de soluções rápidas e imediatas, parar por alguns minutos para preparar um chá, aquecer uma compressa e respirar profundamente pode parecer simples demais. Mas justamente nessa simplicidade é que reside a força desse ritual. Ele nos lembra que a natureza oferece recursos valiosos e que a sabedoria transmitida de geração em geração continua viva, eficaz e atual. Ao resgatar esse segredo, você não está apenas aliviando as cólicas menstruais. Você está se reconectando com um legado de cuidado feminino que atravessa o tempo, honrando práticas que foram testadas e comprovadas por mulheres que vieram antes de nós. A cada vez que você prepara um chá, que coloca uma compressa morna na barriga ou que escolhe descansar em vez de forçar o corpo, está reforçando a ideia de que merece ser cuidada, merece sentir conforto e merece encontrar paz mesmo nos dias mais difíceis do ciclo. O mais bonito desse segredo é que ele pode ser adaptado à realidade de cada mulher. Se você dispõe apenas de alguns minutos, pode escolher o chá rápido que já traz alívio. Se tem mais tempo, pode preparar o ritual completo, com calor, respiração e descanso. O importante é compreender que não existe apenas uma forma de aliviar a dor, mas sim um conjunto de caminhos que podem ser percorridos de acordo com sua necessidade. Essa liberdade de escolha é um presente que a sabedoria antiga nos deixa,
porque mostra que cada corpo é único e merece ser respeitado em sua singularidade. Outro ponto essencial é entender que cuidar de si durante a menstruação não é sinal de fraqueza, mas sim de consciência. Muitas vezes a sociedade cobra produtividade constante, como se fosse errado parar para descansar quando o corpo pede. Mas o segredo da vovó nos lembra que escutar o corpo é um ato de força, de inteligência e de amor próprio. Quando você se permite cuidar de si, está investindo em bem-estar, em equilíbrio e em saúde a longo prazo. E talvez a lição mais poderosa de todas seja perceber que esse segredo não precisa ser guardado apenas para você. Ele pode e deve ser compartilhado. Cada vez que uma mulher ensina outra sobre esses cuidados, está fortalecendo uma rede de apoio invisível que conecta mães, filhas, avós, amigas e irmãs. É uma corrente de carinho que atravessa gerações e que prova que a sabedoria popular é um patrimônio coletivo. Ao compartilhar esse segredo, você não está apenas ajudando outra mulher a lidar com as cólicas, mas também transmitindo uma mensagem de solidariedade e de empoderamento. No final, o que fica é a lembrança de que as dores fazem parte da vida, mas não precisam definir a forma como vivemos. Sempre existe um caminho de alívio, sempre existe uma alternativa, e muitas vezes ela está mais perto e mais acessível do que imaginamos. O segredo da vovó é um convite para olhar para si com mais atenção, para resgatar a simplicidade dos cuidados naturais e para transformar um momento de desconforto em uma oportunidade de autocuidado profundo. Preste atenção, é importante que saibam. As informações contidas neste vídeo são apenas para fins informativos gerais e não pretendem substituir o aconselhamento médico profissional. Cada corpo é único e, caso os sintomas sejam muito intensos ou persistentes, é fundamental procurar um especialista de confiança. E antes de finalizar, quero te fazer um convite especial. Na tela final você vai encontrar 2 vídeos preparados com o mesmo carinho deste. No primeiro, você vai descobrir outros métodos naturais que podem transformar a sua relação com o corpo e com a saúde feminina. No segundo, vai conhecer estratégias práticas que podem ser aplicadas no dia a dia para equilibrar sua energia e trazer mais bem-estar. Assista aos 2, porque tenho certeza de que eles vão enriquecer ainda mais a sua jornada de cuidado. Quer continuar aprendendo estratégias práticas para a saúde e bem-estar? Assista aos próximos vídeos que preparei com muito cuidado e descubra como transformar sua rotina com métodos simples e eficazes. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.